Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, um feliz Dia dos Pais, né? A todos os pais. Para nós, né? Pais, olha, que bênção ser pai, viu? Que privilégio ser pai. Você ensina seu filho a torcer para o seu time, né? Ele vai crescendo e começa a usar suas roupas, né, William? Vai crescendo e começa a usar suas roupas, né? Isso é bênção demais, meu irmão. Bênção ser pai, viu? Olha, Deus continue nos abençoando aí na tarefa paterna de fazermos filhos semelhante a Cristo, né? Essa é a nossa responsabilidade. E essas datas é para nós nos lembrarmos disso, irmãos. Lembrarmos da nossa responsabilidade como pais, daquilo que Deus entregou nas nossas mãos, não é? A Bíblia fala que os nossos filhos são flechas na aljava, né? Então nós direcionamos eles para que em tudo glorifiquem o nome do nosso Deus. Samuel, cadê o reverendo Lucas, Samuel? O reverendo Lucas voltou de Manaus, viu, irmãos? O reverendo Lucas não ficou lá, não. Está aí conosco. O reverendo hoje de manhã foi pregar na igreja metropolitana. Os nossos irmãos estão comemorando aniversário lá da igreja. O reverendo Lucas foi convidado para estar lá. Por isso que ele não está conosco hoje pela manhã. Mas hoje à noite ele está aí, tá bom? Hoje à noite o reverendo já está novamente conosco. Hoje o reverendo João Petrecelli também estará conosco hoje à noite, pregando a palavra. Então venha, meu irmão, não falte não, é uma bênção nós termos esses irmãos conosco. Queridos, nós ainda não retomamos, ou melhor, começamos os assuntos desse segundo semestre nas nossas aulas. Nós iremos aí retomar outros assuntos, por isso que nós estamos tratando de alguns temas avulsos. Concluímos domingo passado a questão da desconfiança. Eu espero que você esteja sendo menos desconfiado em relação às pessoas, em relação às coisas, não é? Que os princípios bíblicos que nós apresentamos aqui para tratar e para lidar com a desconfiança, de fato, seja algo que os irmãos apliquem na sua vida quando as desconfianças aí da vida começarem a bater. E hoje nós queremos tratar e falar de um outro assunto, meu irmão. E olha que assuntinho fácil esse aqui, viu? Que assunto fácil e pertinente falarmos sobre legalismo. Deixa eu lhe falar que este é um assunto caro a mim. É um assunto caro a mim falar sobre legalismo, porque eu sou extremamente legalista, meu irmão. Começar a EBD assim, ó, confessando pecado. Sabe assim? Melhor coisa é a gente começar confessando pecados. Sou extremamente legalista. Me pego, muitas das vezes, criando regras aonde Deus não criou regras, estipulando padrões aonde Deus não estipulou padrões, e me colocando em situações de perfeccionismo aonde a Bíblia não trata. Sabe assim? Resumo de legalismo para a nossa aula, né? Você duvida, pergunta para minha esposa depois quão legalista eu sou, né? Nós queremos ver isso hoje, irmãos. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre o legalismo? Nós não iremos concluir essa aula hoje, tá bom? Este é um assunto que nós dificilmente conseguimos tratar ele todo em 1 hora e 20. Nós vamos precisar aí talvez domingo que vem ou no próximo para arrebatarmos todo o assunto de fato, igual fizemos com desconfiança, né? Darmos os sintomas, o que a Bíblia fala e depois como nós vencemos essas práticas pecaminosas do nosso coração. Então, este é um assunto necessário a nós, não é? Nós vemos por diversas vezes as nossas redes sociais movimentadas aí com a cartada do legalismo, não é? A depender do entendimento ou da compreensão que você tenha sobre legalismo, talvez você julgue práticas como legalistas quando elas não são legalistas, ou a depender também do entendimento que você tenha sobre legalismo, você não julgue como legalistas práticas que de fato são legalistas. Então, por isso nós precisamos compreender o que a Bíblia tem a nos dizer e a nos falar sobre legalismo. Vamos orar, irmãos, para nós iniciarmos nossa aula? Senhor Deus, nós queremos te louvar mais uma vez e levar a nossa oração a Ti, Pai. Colocarmos diante da Sua presença, agradecermos por este dia, o dia do Senhor, dia que o Senhor preparou para ouvirmos e aprendermos a Tua santa palavra. Nós queremos pedir a Deus direcionamento da Tua parte,
que o Senhor nos instrua, que a sua palavra nos instrua esta manhã, que apenas a sua palavra, Deus, seja o guia da nossa vida. Nós não queremos ser legalistas, Senhor. Nós queremos ser fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra, fiéis ao Teu Evangelho. Nos ajuda nessa manhã a entender, Cristo, que a Tua palavra caia como semente em boa terra em nossos corações, que ela cresça e dê frutos de arrependimento, e tudo isso para a glória do Teu nome, Deus. Nós oramos pelos méritos do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, começar do começo, né? Vamos começar do começo. O que é legalismo, queridos? Quando você ouve legalismo, o que passa na sua cabeça? Samuel, eu acho que legalismo é isso. Isso é a compreensão que eu tenho de legalismo. O que os irmãos acham que legalismo é? E aí, Vinão, o que é legalismo? Fala aí para nós. Não, para mim, eu acho que um exemplo prático, assim, legalismo é o impor um conceito que eu acredito que seja mais santo ou mais bíblico, e às vezes eu acho como se essa prática justificasse. Então, vamos supor, eu criar normas de vestimenta estrita, entendeu? É uma lei que não existe teoricamente, vamos colocar assim, no modo de prática, mas se você cumprir ela, te torna um pouco mais santo, porque você está cumprindo essa lei. Então, eu penso que seria... exatamente, mais ou menos essa ideia. Bem, criar regras de vestimenta, por vezes, para a vida da igreja, onde a Bíblia não está tratando disso. Podemos considerar como um ponto de legalismo. O que mais, irmãos? O que mais que os irmãos acham que é legalismo? Além deste ponto de criar regras relacionadas à nossa vida diária, roupas, o que mais os irmãos acreditam que é legalismo? Diz aí para nós, Denis. O legalismo é entender que a graça não é suficiente. E aí você usa até a Bíblia mesmo, o Antigo Testamento, como forma de se santificar ou de achar que você vai ser salvo por isso. Então, é uma prática comum, né? Infelizmente. Mas é importante a gente estudar por causa disso, para fazer essa diferenciação, né? Então, o legalismo não está apenas criando regras daquilo que eu faço, mas ele também está dizendo que aquilo que eu faço é suficiente para a minha salvação. A graça deixa de ser aquilo que guia a minha vida e a força do meu braço começa a ser o imperativo para dizer se eu sou salvo, se eu não sou salvo, se eu sou um crente fiel, se eu não sou um crente fiel, se eu de fato sirvo a Deus e se eu não sirvo a Deus. Percebe, irmãos, estas questões, quando nós pensamos em legalismo, são extremamente importantes para nós começarmos a delimitar o que legalismo é e o que legalismo não é. Deixa eu te dar um exemplo que eu li há muito tempo atrás e que fez eu pensar um pouco mais na ideia do legalismo. Os irmãos conhecem o pastor John Piper, certo? Os irmãos conhecem John Piper. John Piper foi pastor durante 33 anos em uma igreja batista nos Estados Unidos. John Piper assume o pastorado da igreja em 1980. E é muito comum nas igrejas batistas americanas, além da confissão de fé, a igreja ter um pacto de membresia. O pacto de membresia são princípios que os membros da igreja assumem o compromisso de cumprir por fazerem parte daquela igreja. O John Piper chega na igreja e está havendo uma discussão na membresia. Uma das regras que havia no pacto de membresia da igreja era que os membros não podiam, de maneira nenhuma, consumir qualquer tipo de bebida alcoólica. Era extremamente proibido aos membros da igreja consumirem, em qualquer nível, qualquer tipo de bebida alcoólica. Passado 2 anos, depois do pastorado, aqueles 2 anos para o Piper acostumar com a igreja, conhecer os irmãos, o John Piper vai propor uma mudança no pacto de membresia da igreja que ele era pastor. E ele vai pregar sobre isso à igreja. E esse é um dos trechos da sua pregação em 1982, quando ele está propondo essa mudança no pacto. Piper vai dizer assim aos irmãos:
Deus odeia o legalismo tanto quanto odeia o alcoolismo. Vejo 10 milhões de pessoas a mais no inferno por causa do legalismo do que por causa do alcoolismo. O legalismo é uma doença mais perigosa do que o alcoolismo, porque não se parece com uma. Alcoólatras não se sentem bem-vindos na igreja. Legalistas adoram ouvir sua moralidade exaltada na igreja. Te parece forte, meu irmão, o que o Piper falou para a sua igreja naquela manhã? O Piper está dizendo assim, ó, legalistas se sentem muito bem-vindos no nosso meio, porque o seu legalismo não parece algo reprovável. Alcoólatras não se sentem bem-vindos no nosso meio, porque o alcoolismo é reprovado por nós. O Piper está tentando estabelecer para a igreja dele um princípio fundamental de que você proibir qualquer tipo de consumo moderado de bebida alcoólica não é algo que você encontra amparo nas Escrituras. E deixa eu te falar algo, meu irmão. John Piper não bebe. O John Piper é contra a prática de se beber, de se consumir qualquer tipo de bebida alcoólica para a vida dele pessoal. Foi uma decisão pessoal que ele tomou. E mesmo essa sendo uma decisão pessoal, ele podia muito bem manter aquilo que o pacto de membresia da igreja falava. Não consuma nenhum tipo de bebida alcoólica, porque aquilo estava muito alinhado com uma prática que ele adotou para a vida dele. Mas o Papa está dizendo, aquilo que eu adotei como regra para a minha vida, eu não posso impor como regra para a vida da igreja, uma vez que a Bíblia não está tratando disso. Eu acho que aqui, irmãos, é muito claro para todos nós que as Escrituras não proíbem o consumo moderado de álcool. Isso é algo claro nas Escrituras, a Bíblia vai proibir o alcoolismo, e obviamente nós temos outras questões que envolvem o assunto, mas perceba como o Piper está tratando o assunto. Deus odeia o legalismo tanto quanto ele odeia o alcoolismo. Olha o que o Piper diz, eu vejo 10 milhões a mais de pessoas no inferno por causa do legalismo do que por causa do alcoolismo. Isso aqui, meu irmão, é para a gente começar a pensar como o legalismo está se manifestando na nossa vida comunitária e naquilo que nós assumimos como princípios do nosso coração, princípios para a nossa vida. Vamos começar falando, irmãos, o que não é legalismo. O que não é legalismo. Primeiro de tudo, não é legalismo enfatizar obediência à palavra de Deus. Parece algo um tanto óbvio dizer isso, meu irmão, mas os tempos que nós vivemos, assim, ó, nós precisamos falar que a grama é verde, sabe? Então, assim, enfatizar obediência na palavra de Deus não é legalismo. A Bíblia diz, meu irmão, que você tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Esse é um ensinamento bíblico. E ensinar isso não é legalismo. A Bíblia diz que o domingo é o dia do Senhor. E ensinar isso não é legalismo. A Bíblia diz que os filhos devem honrar seus pais e suas mães. E ensinar isso não é legalismo. Enfatizar obediência na palavra de Deus não pode ser confundido com uma prática legalista. E aí, meu irmão, isso é importante nós colocarmos, porque parece que hoje qualquer ênfase que se dá na obediência ao Evangelho e na obediência às Escrituras, as pessoas lançam a cartada do legalismo. Sabe assim, ó, você não pode se colocar em um jugo desigual com alguém que não é da família da fé. Não, você está falando isso porque você é legalista. Não, estou dizendo isso porque eu sou bíblico. Porque é o que a Bíblia fala. Não é algo que eu estou inventando da minha cabeça, né? Olha, você não pode viver amasiado, você precisa assumir um relacionamento fiel, um pacto fiel, um compromisso fiel. Não, você está dizendo isso porque você é legalista, você quer impor sua regra sobre a minha vida. Não, a Bíblia está claramente dizendo essas coisas. Então perceba que enfatizar obediência nos mandamentos de Deus não é legalismo. Dizer o que a Bíblia diz e enfatizar o que Jesus ensinou não pode ser tratado como uma prática legalista. Vai lá, Arsênio. Talvez seja essa a grande questão, né? Porque o legalismo, logicamente, tem a ver com a parte legal, né? Que a gente tem aí toda, vamos dizer, a legislação bíblica, né? Então,
se pegar o legalismo, por exemplo, dos fariseus, a princípio a gente percebe que existia um grande zelo pelas coisas do Senhor. Acontece que a palavra de Deus, ela vai tendo uma crescente, né? Ela vai se revelando progressivamente para trazer entendimento. Então, muitas coisas que eles adotavam, né, Cristo vem e fala, a lei é assim, porém tem isso, isso, isso. Agora, a gente vê às vezes que é muito subjetivo. Por quê? Por exemplo, a gente pode mentir? O que a palavra de Deus diz? Não pode. Entra um ladrão na sua casa e fala assim, aonde está a sua família? Daí eu falo, eu não posso mentir, está tudo guardado lá, escondido de você. Como que faz para entrar lá? A chave eu escondi em tal lugar. A gente falaria isso? Só que é pecado mentir. Você entendeu? Então, assim, talvez vamos dizer, esse bom senso espiritual, a gente não consegue compreender. E o legalismo também, ele tem muito a ver com o que afeta outras pessoas, os meus irmãos, né? A gente tem lá o caso, por exemplo, de Davi, quando ele estava com os moços dele, e aí eles estavam com fome. E chegou e falou para o sacerdote, o que tem para comer? Ele falou, só tem o pão, né? E aí? Pode dar ou não pode dar? Pela lei não poderia. Você entendeu? E houve uma quebra da lei. Por quê? E aí a gente vê o que a Escritura ensina, esse bom senso. Por outro lado também, tem o seguinte, a gente fala para uma criança, ó, não põe o dedo na tomada. Por quê, pai? Não põe, proibido. Eu estou sendo legalista? Ou eu falo, olha, filho, você não põe o dedo lá porque vai ter uma corrente que vai te dar um choque, e esse choque pode ir para o seu coração, pode te dar uma parada cardíaca ou queimar seu dedo. Você entende que tudo também tem a ver com o crescimento e a maturidade do outro. Então, acaba se tornando subjetivo. E essa é a dificuldade de todos nós. Qual é o peso que tem que dar para cada coisa? E essa é uma tarefa sua, né? De explicar, né? Perceba, queridos, como pensar em legalismo nos começa a remeter situações da nossa vida cotidiana. Não é? Arsênio citou, por exemplo, os escribas e fariseus, que estão ali cumprindo a lei, como a lei de fato determinava, e estão acrescentando coisas ao que a lei não dizia. E é aí que o farisaísmo começa a entrar, não é? De fazer coisas para além daquilo que a lei de Moisés determinava, e para além disso, começar a colocar isso como jugo para as pessoas também o fazerem. Percebe como esses aspectos de legalismo, farisaísmo começam a se entrelaçar um ao outro. Vai lá, Rogério. Eu acho que o legalismo, eu acho não, o legalismo ele está diretamente ligado à ignorância ou ao desejo do coração do homem. Você perguntou no início da aula o que seria legalismo, né? Eu acho que legalismo não é simplesmente a gente definir a palavra ou um conceito. Quando a gente lê a Bíblia, quando você vai perguntar o que é perseverança, o que é amar o próximo, a Bíblia ela não dá uma definição, ela vai contando histórias para te mostrar o que é aquilo, o que ela está te revelando. Eu quero usar um exemplo, e aí você me diz se é legalismo ou não. A gente começou a nossa escola dominical hoje falando sobre a pergunta 191 do Catecismo Maior de Westminster. Lá diz o seguinte, como que está aqui? Cristo reine nos nossos corações aqui e apresse o tempo de sua segunda vinda. Alguém pode ler Amós 5,18 para mim, por favor? Espada alta. Ou seja, a gente confessa uma confissão de Westminster, e aqui eu não estou confrontando e nem, mas é a questão de mostrar talvez a nossa ignorância por desconhecer o que a palavra nos diz.
Alguém com... Aqui eu entendo que a confissão ela diz sobre o reino e não sobre a vinda de Cristo. Só que muitas pessoas elas interpretam isso como a volta de Cristo. E se a gente lê Daniel, Daniel está falando sobre o reino. Quando lançado a pedra lá na estátua, tal, está falando sobre o reino. O reino é aqui. O reino é a igreja, é o que a gente vive. Então, muitas vezes, a gente deseja uma coisa, mas é por ignorância. Mas o que a palavra nos ensina? E essa é a preocupação de a gente estudar a palavra, de a gente se aprofundar na palavra, para a gente não cair no legalismo, porque aí sim é legalismo, porque parece que é piedoso a gente desejar a volta de Cristo, mas a própria palavra de Deus está falando que não é para você desejar a volta de Cristo como a segunda vinda, porque a própria palavra está dizendo isso. Então, o que a gente está fazendo? Não é um legalismo isso? Olha só, queridos, deixa eu lhe dar um exemplo, pegando o gancho aqui daquilo que o Rogério falou. Os irmãos viram aspectos quando nós falamos, por exemplo, do dia do Senhor. Desejar o dia do Senhor e de entendermos que o domingo é o dia do Senhor. Uma das grandes questões que sempre se levantam em relação ao domingo, meu irmão, é o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Deixa sempre assim, um assunto que vez ou outra está rondando a vida da igreja. O que nós podemos fazer no domingo e o que eu não posso fazer no domingo? Eu posso tirar um cochilo de tarde, depois do almoço? Sabe assim? Posso assistir um programa esportivo? Posso fazer um churrasco com a minha família? O que eu posso e o que eu não posso fazer? O reverendo Weber, falando sobre isso, ele vai dizer assim para nós, que essa não deveria ser a nossa pergunta. A nossa pergunta em relação ao dia do Senhor não é o que nós podemos ou o que nós não podemos fazer, mas que nós deveríamos simplesmente aprender a nos deleitar no dia do Senhor. Aprender a nos deleitar no dia do Senhor. Percebe que quando eu começo a colocar coisas do tipo o que eu posso e o que eu não posso fazer, isso começa a virar subjetividade. Porque eu acredito em algo que pode ou não pode fazer, o Vinícius vai acreditar em outras coisas, o Jorge em outras coisas, o Arsênio em outras coisas, e cada um vai começar a pensar aquilo que eu posso e o que eu não posso fazer no dia do Senhor, para além daquilo que a Bíblia está tratando de fazer no dia do Senhor. Então perceba que o aspecto da lei, meu irmão, não é eu ficar preso ao texto da lei, mas ao princípio e ao espírito da lei. Nós deveríamos pensar o dia do Senhor como um dia de adoração, como um dia de gozo no Senhor, como um dia de se regozijar na comunhão do Senhor, e não simplesmente fazer perguntas do tipo, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Esses aspectos estão envolvidos quando nós pensamos a ideia de enfatizar aquilo que a Bíblia fala e não enfatizar aquilo que a Bíblia não fala. Olha um segundo aspecto, queridos, daquilo que não é legalismo. Nem toda regra humana é legalismo, meu irmão. Nem toda regra humana é legalismo. Perceba, nós vivemos em uma sociedade com regras humanas. Sim ou não? Sim, meu irmão. Você está debaixo da Constituição do país, você está debaixo do Código Civil, você está debaixo do Código Penal. E na vida da nossa igreja, nós estamos debaixo de regras que não foram necessariamente extraídas de um anexo da Bíblia, meu irmão. Você não vai achar a Constituição da IPB lá no livro de Provérbios. Está entendendo? Assim, o Código de Disciplina da IPB, você não vai achar ele num anexo entre Judas e Apocalipse. Necessariamente, queridos, nem toda regra humana é legalismo. Nós criamos regras humanas para organizar a vida em sociedade, para organizar a vida da igreja. Nós temos questões relacionadas à idade, relacionadas a quem pode assumir cargos na igreja, relacionado às questões de organização da nossa sociedade. E essas questões não necessariamente estão implícitas em um texto bíblico. Nem toda regra humana é legalismo. Quando que a regra humana começa a se tornar legalismo? É o que nós veremos na aula de hoje. Mas tenha em mente que nós criamos regras e criamos leis para o nosso convívio tanto social, como também na vida de igreja, e que não necessariamente uma regra humana é legalismo. E por que é importante enfatizar isso? Porque senão o nosso conceito de legalismo começa a cair para a ideia de quando eu crio uma regra humana, eu tenho um legalismo. Quando eu crio uma regra humana, está sendo imposto um fardo sobre mim.
Não, meu irmão, você está debaixo de regra humana em qualquer lugar. No seu trabalho, você está debaixo de regras humanas, na sociedade, na faculdade e também na vida da igreja. Então, é necessário entendermos quando elas começam a ser legalismo e quando elas simplesmente, por existir, não se torna um legalismo. Pergunta que sempre deve se fazer quando nós pensamos na regra humana é: esta regra serve ou ela ocupa o lugar da palavra de Deus? Entende? Esta regra humana criada, ela serve à palavra ou ela ocupa o lugar da palavra? E aí aqui tem uma diferença fundamental. Quando a regra é serva da palavra, eu não sinto um peso em cumpri-la, eu sinto prazer em cumpri-la. Quando a regra se torna uma substituta da palavra de Deus, aquilo vai se tornar um fardo para o meu coração. É a discussão lá de Atos capítulo 15, meu irmão, lá no concílio de Jerusalém. O apóstolo Pedro reuniu os irmãos dizendo assim, por que vocês estão impondo aos outros um fardo que nem vossos pais e nem vocês conseguiram cumprir? Ou seja, a regra deixou de ser meramente serva da palavra para ser substituta da palavra de Deus. E aí, regras humanas, meu irmão, que não encontram amparo nas Escrituras para a vida da igreja, deixam de ser prazerosas e começam a se tornar um fardo pesado que nós não conseguimos carregar. A partir disso, queridos, tendo como princípio o que não é legalismo, nós conseguimos, então, pensar o que de fato é legalismo. O que de fato é legalismo? Nós, vez ou outra, já experimentamos situações de pensarmos que alguma coisa é legalismo quando não é, ou de pensarmos que alguma coisa não é legalismo quando de fato é. Essas coisas estão sempre sondando nossos corações e sondando as nossas mentes. Eu gosto bastante da definição que o Lu Priolo traz para nós, falando sobre aspecto de legalismo e aí tentando delimitar, não é? Por mais que seja um tema bem abrangente, é sempre importante nós delimitarmos aquilo que estamos falando, definirmos aquilo que estamos falando, para que os conceitos não sejam vagos na nossa mente. Lu Priolo vai dizer assim, legalismo é elevar regras humanas acima das instruções e princípios dados por Deus em sua palavra. É julgar o próximo de pecar no coração ou verbalmente, quando tais regras humanas não são seguidas. Perceba duas definições e dois princípios que o Lu Priolo, na sua definição, dá para legalismo. O primeiro deles é que legalismo é colocar regras humanas acima da palavra de Deus. Quando eu digo que para alguém ser salvo, esta pessoa deve fazer alguma coisa, essa pessoa deve usar determinada vestimenta, essa pessoa precisa crer em determinada coisa que eu acredito fora da palavra de Deus, essa pessoa precisa fazer algo, eu estou lidando com um caso escancarado de legalismo. Perceba que o outro ponto que ele vai colocar é que o legalismo não é apenas doutrinário, mas ele é também prático. Em que sentido? Quando eu começo a impor ao meu próximo regras que a Bíblia não está tratando e eu coloco essas regras como decisivas para a salvação ou como decisivas em assuntos de você está pecando, você não está pecando. Lembra que nós falamos, aula passada, que uma das coisas proibidas nas Escrituras é nós desconfiarmos das pessoas sem termos razões para isso. Lembra que nós falamos disso? Nosso catecismo vai tratar que desconfiar das intenções das pessoas, desconfiar das intenções daqueles que vivem conosco é pecado quando eu não tenho boa razão para isso. Isso está ancorado no fato de julgar o próximo de pecar no coração ou verbalmente, quando tais regras humanas não são seguidas. Veja, meu irmão, regras humanas, como nós falamos, estão existindo para o bem-estar e para a vida da igreja e para a vida da sociedade, mas elas irão se tornar legalismo quando eu começo a dizer que o meu irmão está pecando ou não pecando por não seguir uma regra humana. Você percebe a diferença entre a regra ser serva à palavra de Deus e a regra substituir a palavra de Deus? Vai lá, Arsênio. O legalismo está ligado sempre também, contribuindo com o que está sendo falado, muito com o que para a gente é mais fácil cumprir e para o outro mais difícil, que o meu irmão citou
Amós citou o catecismo. A gente tem, por exemplo, um livro de Amós, que era o povo, que é exatamente assim. Para mim é mais fácil. Então, é mais ou menos assim. Senhor, vem logo, acaba com tudo isso e queima esses pecadores no mármore do inferno. E aí o Senhor fala, não é assim, vocês estão errados. E no catecismo ele tem, vem o seu reinado sobre nós. E ele faz uma referência, logicamente, ao que o livro de Romanos vai falar. Ele vai falar assim, olha, a criação, toda a criação e a humanidade, ela clama e geme para que venha logo a justiça do Senhor. Vocês vejam que ele tem um aspecto diferente, vamos dizer. Teoricamente, se olha, é a mesma coisa, mas não é. Um quer que venha para quê? Para que ele, sendo melhor, ele continue a viver, em outras palavras, continue a viver bem. E o outro está falando, Senhor, venha logo, porque a situação está ficando insustentável. Percebe a diferença que tem, né? Do que é legalismo, porque para mim, eu estou salvo, o outro que queime no mármore do inferno. E não é isso que a palavra diz. Então, assim, esses aspectos do legalismo que devem ser considerados. Mais ou menos o seguinte, existe a igreja, se eu não me engano, na África, que ela fala o seguinte, o irmão que está sendo disciplinado, ele deve ou não dizimar? Daí eles falam, não deve. Por quê? Porque ele não está, teoricamente, em comunhão com a igreja. No Brasil, o irmão está sendo disciplinado, o que a gente vai falar? Irmão, você não vai pecar de novo, né? Já que você pecou uma vez, não peque de novo. Vocês estão vendo? Isso é muito sutil, mas será que não está ligado também ao legalismo? Por quê? Porque sempre tem a ver com o interesse de algum de nós, né? Deixa eu passar aqui para o Vinícius, irmãos, e aí nós corremos aí mais um pouco, tá bom? Eu acho, concordando com o que o Arsênio falou, eu acho que o ponto central é atribuir santificação nas obras. Então, no cumprimento da lei, você se torna mais santo. E o texto de Amós, se você volta no capítulo 4, tem até o próprio título sugestivo, que é a cegueira espiritual de Israel. Eles praticavam muitos sacrifícios, né, e pediam o dia do Senhor, e aí o profeta fala, vocês estão pedindo o dia do Senhor, mas vocês estão pedindo destruição para vocês, porque vocês não vivem a palavra de Deus, e vocês vão ser destruídos como as igrejas que você frequenta, que Betel e todas as igrejas que ele cita no capítulo. Então, a questão que ele fala para acelerar a volta do dia do Senhor, não é só desejar a volta, mas assim, endireita a sua vida. Ele ainda traz o texto de buscar e viver a minha palavra, junto comigo. Então, assim, a ideia é justamente essa. Então, a questão de idolatrar ou de praticar a regra, na ideia de que essa regra ou essa lei te justifica. Olha um outro aspecto, irmãos, importante. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, e tratando da Santa Ceia, ele vai dizer assim, quando vocês se reunirem, não é para melhor, mas é para pior. Porque vocês se reúnem em volta da ceia do Senhor, não para entender o que a ceia de fato significa como sacramento para a vida de vocês. Vocês se reúnem cada um para comer e beber ao seu bel prazer, e ao comer e fazer isso, vocês não estão honrando a ceia, vocês estão desonrando a ceia. Percebe, então, como aspectos que foram dados para ser bênção para a vida da igreja, pode se transformar em maldição para a vida da igreja, quando fazê-lo de modo bíblico não está sendo seguido. O dia do Senhor, a Santa Ceia, o batismo, todas essas instituições que servem como meios de graça para a nossa edificação, meu irmão, pode ser meio do Senhor Jesus usar para julgar o seu povo também. Então, os irmãos estão vendo como o legalismo é intrínseco em muitas situações da nossa vida, das nossas doutrinas e em como nós pensamos esses aspectos na vida prática. Deixa eu começar, meu irmão, lhe dando algumas definições, tá bom? Elas não são exaustivas no que nós pensamos sobre legalismo, mas elas nos ajudam a entendê-lo, nos ajudam a compreendê-lo. Nós vamos ver diversas práticas
tanto no Antigo como no Novo Testamento, que nos ajudam a ancorar princípios para talvez olharmos e falarmos assim, eu acho que isso aqui está se desviando da palavra, eu acho que isso aqui começa a ser regras humanas, elevada além da palavra de Deus com a ideia de salvação ou de pecado ou não pecado. Legalismo é nós crermos que a salvação pode ser obtida por obediência, meu irmão, por obediência. Eu preciso ir à escola dominical hoje de manhã, porque se eu não for à escola dominical, o Senhor Jesus vai ficar triste comigo. Então, assim, levanta a bandeira vermelha aí, meu irmão. Eu preciso vir ao culto à noite, porque se eu não vir ao culto à noite, o Senhor Jesus vai deixar de me abençoar, Deus vai deixar de me abençoar. Percebe? É quando nós falamos no aspecto do domingo, que nós devemos ou não devemos fazer. Sabe? A ideia do, não, eu não posso fazer isso no domingo, porque se eu fizer isso no domingo, o Senhor Jesus vai ficar bravo comigo. Meu irmão, o aspecto da lei é para que nós nos regozijemos, e não para que isso se torne um fardo no nosso coração. Perceba que, quando eu começo a pensar que a minha salvação pode ser obtida por meio de obediência, em fazer algo ou em não fazer algo para além daquilo que a Bíblia está falando, eu tenho algum aspecto de legalismo aí sendo colocado. Perceba, meu irmão, que a Bíblia está nos chamando de fato à obediência. O que ela não está dizendo é que nós, irmãos, seremos salvos simplesmente por conta da nossa obediência. Se for assim, meu irmão, eu sinto lhe dizer que nenhum de nós aqui seremos salvos. Quantas vezes você quebrou a lei de Deus? Quantas vezes você desobedeceu ensinos claros das Escrituras? Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Perceba que este aspecto do legalismo, meu irmão, não está colocando fé em Cristo e mais alguma coisa. Fé em Cristo mais circuncisão. Fé em Cristo mais nome no hall de membros. Fé em Cristo mais alguma coisa. É fé em Cristo e mais nada. Fé em Cristo e mais nada. A fé em Cristo é suficiente para a nossa salvação. O legalismo começa a colocar estes aspectos de obediência como um aspecto essencial para a minha vida de salvação. Meu irmão, deixa eu lhe falar algo assim, foi vinculado durante muito tempo em algumas igrejas a ideia de que se você não fosse dizimista fiel, você perderia sua salvação. Você perderia sua salvação. E veja, meu irmão, isso aqui não é eu te incentivando a não dizimar, não, viu? Pelo contrário, estou lhe dizendo que a sua salvação não está garantida pelo fato de você dar 10% ou não daquilo que você ganha. Salvação está condicionada aos méritos de Cristo na cruz do Calvário. As coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer, elas não são para ganharmos algo, mas porque nós já ganhamos, porque nós já fomos salvos, porque nós já fomos redimidos. Perceba como este aspecto de fazer algo, quando ele se torna a base de aceitação diante de Deus, a graça de Deus começa a ser substituída pelo meu desempenho. E qual que é o problema, meu irmão? É que o seu desempenho nem sempre é excelente. Ou melhor, na maioria das vezes o seu desempenho nunca será excelente ao nível que Deus quer que seja. Nós estamos sendo salvos por aquilo que Jesus fez, não por aquilo que nós fazemos. Esse é um primeiro princípio para nós pensarmos sobre legalismo. Nosso bom amigo R.C. Sproul consegue nos delimitar isso dizendo a seguinte frase: a distorção fundamental do legalismo é a crença de que a pessoa é capaz de fazer por merecer seu caminho para o reino dos céus. Os fariseus acreditavam que por causa da sua condição como filhos de Abraão e por conta da sua fidelidade meticulosa à lei, eles eram filhos de Deus. No cerne da questão, isso era uma rejeição ao Evangelho. Isso aí, Sproul está delimitando muito bem essa ideia, trazendo o exemplo dos fariseus que estavam tentando cumprir a lei à risca, meu irmão, mas acreditavam que curar alguém no sábado era infringir a lei. Né? Então, era assim, é muito mais fácil eu guardar o dízimo da lã e do cominho do que, não, Jesus está curando no sábado, isso é quebra da lei. O que importa mais? Assim, guardar o dízimo da lã e do cominho ou curar alguém que é cego? Você percebe como os fariseus estão lidando com essas questões da lei, meu irmão, para além de princípios que a Bíblia está estabelecendo e como o Senhor Jesus está inaugurando um novo entendimento a respeito disso. Uma segunda ideia, irmãos, para pensarmos legalismo, a nossa força própria ou a graça de Deus.
O legalismo está acreditando que ele fará algo para merecer a benevolência de Deus pela sua própria força. O legalista ele tem que vir à escola dominical, ele tem que vir ao culto, ele tem que participar no grupo nos lares, ele tem que se envolver com a sua sociedade interna, porque se ele não cumprir isso à risca, meu irmão, Deus não irá abençoá-lo. Porque se ele não cumprir isso à risca, Deus não irá se agradar dele. Ele está fazendo obras com o intuito de receber aplausos da parte divina. O Senhor Deus vai olhar lá do céu e falar assim, olha, encontrei ali na primeira de Guarulhos alguém que cumpre as programações à risca. Este aqui, de fato, é um filho que merece a minha bênção. Este aqui, de fato, é um filho que merece a minha benevolência. Nós não estamos fazendo as coisas, irmãos, na força do nosso braço. Nós estamos fazendo as coisas pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Perceba como este aspecto do legalismo, meu irmão, está confiando na sua própria vontade, na sua própria força para obter misericórdia da parte de Deus. Irmão, deixa eu lhe perguntar algo. Pense nos milagres que o Senhor Jesus está realizando. Quando o Senhor Jesus está curando cegos, quando Ele está curando paralíticos, quando Ele está curando leprosos, o que essas pessoas fizeram para merecer a cura de Jesus? O que essas pessoas fizeram para merecer o milagre de Jesus naquele exato momento? Absolutamente nada. Eram pessoas que por vezes nunca tinham visto o Senhor Jesus, Ele estava passando, aquela pessoa clamava e Jesus curava. Irmãos, a nossa vida, quando nós pensamos nesse aspecto, é que Cristo está passando e Ele está derramando milagres sobre a nossa vida sem nós termos feito nada para merecer, sem nós termos feito nada para conquistar aquilo. Quando eu começo a acreditar que eu faço algo para merecer a benevolência de Deus, meu irmão, levanta a bandeira vermelha aí. Talvez tenha traços de legalismo dominando e querendo conquistar o seu coração. Veja, meu irmão, que independente da variedade, o legalismo se concentra nas regras externas, em vez daquilo que o seu coração tem como base. O legalista ele se baseia muito mais na letra da lei do que nos princípios da lei. Vê como o Senhor Jesus vai mudar esse princípio da lei, dizendo assim aos fariseus: vocês dizem que aquele que se deita com uma mulher comete adultério. Eu, porém, vos digo, aquele que olha maliciosamente para uma mulher já cometeu adultério. Você percebe como o Senhor Jesus está fugindo simplesmente do texto frio da lei e expandindo isso para princípios muito maiores do que aquele que a lei está tratando. Talvez o fariseu fale assim: não, eu não estou adulterando. Eu tenho flerte com outras mulheres além da minha esposa, eu olho maliciosamente para outras mulheres, mas eu não me deito com elas. Eu não estou cometendo nenhum tipo de adultério. Eu não estou cometendo nenhum tipo de pecado. O Senhor Jesus está expandindo esse princípio para além daquilo que só a letra da lei está dizendo. Olha um outro aspecto, irmãos, que nos ajudam a pensar nisso. E aí eu quero ler esse texto com os irmãos. Tiago, capítulo 4, verso 11 e verso 12. Abra aí, queridos. Este é um texto precioso para nós entendermos como o legalismo coloca regras humanas acima das Escrituras. Tiago, capítulo 4, verso 11 e verso de número 12. Você lê para nós, Denis, por favor? A maledicência é condenada. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, que julgas o próximo. Olha, meu irmão, eu comecei a compreender mais aspectos de legalismo na minha própria vida ao ler esse texto de Tiago. Isso aqui foi assim, foi um texto de Tiago que, sabe aquele texto bíblico que você fecha a Bíblia e vai orar pedindo perdão? Esse foi um desses textos para a minha vida. Tiago está tratando de princípios de sabedoria.
Princípios de sabedoria. Tiago está falando sobre sabedoria no falar, sabedoria no pensar, sabedoria no proceder na vida com o próximo. No capítulo 4, Tiago está falando exatamente disso, de como nós lidamos com o nosso falar em relação aos outros, inclusive. O legalismo, meu irmão, está se manifestando também quando nós colocamos regras humanas acima das Escrituras como prioritárias ou primordiais para a nossa salvação e para aspectos de santidade. Olha o que Tiago está dizendo neste texto. Quando você julga o seu irmão com base em algo que a Bíblia não está lhe dando apoio para julgar, você não se torna mero cumpridor da lei, você se torna legislador. Perceba algo, queridos, no texto grego, a palavra legislador que aparece aí é uma palavra que é usada em todo o Novo Testamento para se referir a Jesus, para se referir ao nosso Deus. Tiago está dizendo que quando eu me torno legislador do meu irmão, eu estou me colocando no lugar de Deus. Eu estou me colocando no lugar de Deus. Este aspecto das regras humanas estarem acima das Escrituras é um aspecto que Tiago está dizendo assim, ó, quando você diz para o seu irmão que ele está em pecado e a Bíblia não fala que aquilo é pecado, é como se você estivesse dizendo, isso é pecado para mim, Deus não sabia que ele devia ter colocado isso nas Escrituras, mas eu sei que isso deveria estar na Bíblia como pecado e eu estou colocando isso como fardo para o meu irmão. Você percebe quão terrível isso soa? Quando você pensa que uma regra esta bíblica, que a Bíblia não trata como pecado, é colocada como fardo sobre o seu irmão e tratada como pecado, é como se você estivesse dizendo que você sabe melhor do que Deus aquilo que deveria e aquilo que não deveria ser considerado pecado. Você percebe por que eu fechei a Bíblia e fui orar? Você percebe por que eu fechei a Bíblia e fui pedir perdão? Porque Tiago está dizendo, meu irmão, que quando você julga o teu próximo, falando que aquilo é pecado ou não pecado, sendo que a Bíblia não trata daquilo, você está dizendo que você sabe melhor do que Deus o que deveria e o que não deveria ser considerado pecado. E aí não resta alternativa a não ser pedir arrependimento, a não ser orar e clamar por misericórdia. Então, quando nós pensamos no aspecto de legalismo, que eu digo assim, ó, esta irmã não usa determinada vestimenta, ela está em pecado. Tal pessoa ouve determinado estilo de música, ele está em pecado. Tal pessoa faz tal coisa e está em pecado. E a Bíblia não está dizendo que aquilo é pecado, meu irmão. Você está se colocando como legislador. Deixa eu falar aqui com os nossos breve catecismo que estão aqui conosco hoje. Sabe quando vocês vão ser legalistas? Sabe quando vocês vão ser legalistas? Quando vocês olharem uns para os outros e falarem assim, ó, o meu coleguinha não sabe tanto breve catecismo como eu. Eu acho que ele não é tão salvo como eu, não. Eu acho que ele não sabe tanto de Bíblia como eu. É quando o Lourenço olhar para o Eric e falar assim, ó, Eric não sabe nada do breve catecismo. Eu sou muito mais crente do que ele. Vocês percebem como isso são aspectos de legalismo para a vida de vocês? Você percebe, irmãos, como o legalismo não é uma questão de adultos, não, irmãos. Deixa eu lhe falar algo, meu irmão, assim, ó, nós lidamos com a lida com os nossos adolescentes por vezes. Meu irmão, assim, ó, boa parte dos adolescentes da nossa igreja, meu irmão, estão com fortes tendências legalistas nos seus corações. Fortes tendências legalistas. Entende? De aspectos de pensar assim, ó, eu preciso fazer tal coisa, senão Deus não vai me amar. Eu preciso fazer tal coisa, senão a minha salvação não será garantida. Eu preciso fazer tal coisa porque fulano faz diferente de mim e eu preciso mostrar que eu sou mais crente, eu sou mais santo. Esses são aspectos, irmãos, que são inerentes à nossa natureza humana. O legalismo não é algo que nós aprendemos, assim, ó, nasce no nosso coração. A gente nasce tentando fazer algo para merecer algo em troca. Vou começar algumas aplicações aqui, meu irmão, para a nossa vida, nós pensarmos, de fato, na nossa vida de igreja, esses aspectos de legalismo. Quantas vezes, meu irmão, você julgou como pecado, ou julgou que alguém estava em pecado, sobre algo que a Bíblia não lhe deu fundamentos claros para tratar sobre isso?
Quantas vezes você disse que um irmão, uma irmã, alguém estava em pecado, sendo que a Bíblia não trata sobre aquilo como pecado? Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes, meu irmão, simplesmente o fato de alguém pensar diferente de você, em um aspecto que está numa área cinzenta da Bíblia, você tratou aquilo como pecado? Deixa eu lhe dar um exemplo, meu irmão. A mudança do horário do culto no dia do Jogo do Brasil. Deixa eu lhe falar de algo assim, ó, aqui. E é bom falar disso assim, ó, depois que passou muito tempo, depois que o Brasil já foi eliminado, que a gente já sabe o desfecho de tudo, aí a gente começa a tratar desses assuntos, né? É bom assim, ó, esperar passar um tempo, né? Passar a crista da onda, que aí a gente começa a tocar nestes pontos. É pecado, meu irmão, mudar o horário do culto? Não é. Porque a Bíblia não estabelece um horário de fazer culto. Mas pode ser pecado? Pode ser. Depende da motivação pelo qual nós fazemos. Você pode ser contrário? Pode, meu irmão, e não há nenhum problema. Você pode ser a favor? Pode também, não há nenhum problema nisso. Quando isso se torna legalismo? Quando você começa a dizer assim, minha igreja não é tão fiel às Escrituras porque ela mudou o horário do culto. Minha igreja não valoriza tanto a Bíblia porque ela mudou o horário do culto no dia do Jogo do Brasil. Eu volto a perguntar, meu irmão, a Bíblia estabelece um horário de culto? A Bíblia diz se o culto deve ser feito 10 da manhã ou 6:30 da tarde? Não. Há igrejas que estão realizando culto pela manhã, há igrejas que estão realizando culto pela noite, há igrejas que estão realizando culto de manhã e à noite, porque a Bíblia não está delimitando o horário que o culto deve acontecer. Perceba, o legalismo está partindo de um ponto que a Bíblia não está tratando, transformando isso em regra para si e para os outros e dizendo assim, isso é pecado, isso não é pecado. Em algo que não é claro nas Escrituras, em algo que não é delimitado pelas Escrituras. Veja, queridos, minha esposa está me lembrando de algo aqui. Bom que ela senta aqui, ó, irmãos, do meu lado, que aí se eu esqueço algo, ela vai me dando toques. Como você enxerga os seus irmãos pentecostais? Como você enxerga os irmãos que compartilham de doutrinas diferentes da nossa? Você consegue ver eles, meu irmão, como de fato irmãos em Cristo? Irmãos em Cristo. Não estou dizendo que eles fazem parte de uma igreja. Estou dizendo, você consegue ver eles como irmãos em Cristo. E eu não estou dizendo, meu irmão, que para alguém ser considerado seu irmão, ele tem que concordar com você em todos os pontos de doutrinas. Para ser considerado irmão, ele tem que ter o mesmo pai. Tem que ter o mesmo pai. E se nós temos o mesmo pai, nós somos irmãos. Você consegue entender, meu irmão, que existem crentes que têm doutrinas diferentes da sua, que entendem questões da Bíblia diferentes daquilo que nós entendemos, que isso não está infringindo nenhum ponto claro das Escrituras e que é plenamente possível você conviver com estes irmãos como de fato irmãos em Cristo Jesus. Deixa eu lhe dizer, irmãos, há no meio reformado grande tendência ao legalismo quando nós acreditamos que irmãos de outra denominação não são nossos irmãos na fé porque eles pensam diferente de nós. Porque eles pensam diferente de nós. Nós precisamos pensar, irmãos, os aspectos de legalismo na nossa vida prática, na nossa vida doutrinária e como nós lidamos com isso. Como nós lidamos com o fato de que existem igrejas fiéis ao Senhor Jesus, que amam a Deus, que amam as Escrituras e que, por vezes, entendem questões diferentes de nós. Os nossos irmãos batistas estão batizando por imersão. Você diria que ele não é seu irmão pelo simples fato de nós batizarmos por aspersão e ele batizar por imersão? Os nossos irmãos pentecostais estão acreditando em continuidade de muitos dons espirituais. Você diria que ele não é seu irmão por ele pensar diferente de você em aspectos que, por vezes, são difíceis de nós tratarmos claramente nas Escrituras? Eu não estou falando de pontos claros. Não estou dizendo que você tem que considerar como seu irmão Valdomiro Santiago. Não é esta a questão. Não estou dizendo que você tem que considerar como irmão aqueles que estão negando princípios fundamentais do Evangelho.
Estou dizendo que nós temos irmãos em Cristo em questões que são difíceis de nós lidarmos e que têm, por vezes, uma visão diferente da nossa concernente a algumas questões bíblicas. Nosso legalismo, irmãos, está muito mais enraizado no nosso coração do que nós pensamos. Olha outra questão importante quando nós pensamos nisso. E aí agora, irmãos, falando propriamente de alguns sintomas do legalismo. Eles não são exaustivos, obviamente, e eles não determinam se alguém é ou não um legalista, mas eles nos ajudam a pensar, a começar a delimitar se nós estamos caminhando por um caminho de legalismo ou não. Primeiro deles, meu irmão, farisaísmo. Farisaísmo. Eu estou tentando, novamente, merecer a lei de Deus. E esse aspecto de tentar merecer a lei de Deus é que eu estou me concentrando muito mais no meu comportamento externo do que nas motivações do meu coração. O legalista, meu irmão, é aquele que está como fariseu, assim, ó, na esquina das ruas, descabelado, orando ao Senhor para que todos vejam que ele orem. E aí o Senhor Jesus vai dizer, não é, que o fariseu e o publicano subiram a orar, e o fariseu batia no seu peito, o fariseu dizia, né, graças eu te dou, Senhor, eu não sou como este pobre publicano aqui, eu dou o dízimo de tudo, jejuo 2 vezes na semana, e o publicano sequer levantava a cabeça dizendo, Senhor, compadece de mim, porque sou pecador. Jesus olha para os seus ouvidos e diz assim, qual deles você acha que desceu justificado depois de orar? Quer ver como isso se manifesta aqui, ó, no nosso clã, aqui, ó, no nosso clã reformado aqui, ó. Graças eu te dou, Senhor, porque eu não sou como esse mero pentecostal. Graças eu te dou, Senhor, porque eu sou calvinista, né? Esses arminianos aí. Graças eu te dou, Senhor, porque eu sou reformado. E essa patotinha aqui que não é reformada, estes aqui que não... Eu vou dizer que eles não são nem crentes, Jesus. Senhor, deixa eu começar a delimitar, mas eu vou dizer que eles não são nem crentes. Graças eu te dou, porque eu não sou igual a eles. Você viu algum aspecto de justificação, meu irmão, nisso? Você precisa entender, meu irmão, que nós recebemos tudo por graça de Deus. E veja, meu irmão, assim, ó, sou um reformado convicto da doutrina que eu abraço, convicto daquilo que eu creio. Tem? Convicto assim, ó, que eu quero batizar criança, entende? Pegar o extremo mais claro aí dos reformados. Isso, meu irmão, não nos faz mais santos ou mais dignos diante de Deus. Não nos faz. Graças te dou, Senhor, porque nasci presbiteriano e não assembleano. Meu irmão, você sabia que você vai encontrar assembleano no céu? Sabia disso? Sabia que você vai chegar no céu e você vai encontrar todo tipo de pessoa, de todo tipo de igreja, que você não fazia a menor ideia que elas eram salvas. Porque a salvação, meu irmão, não é determinada se você é de igreja A ou de igreja B. É determinada se você tem fé em Jesus Cristo. Fala disso. Aproveitando a sua fala, Samuel, acho que a gente pode afirmar que o legalismo não salva e o legalismo também não dessalva, né? E então, essa é a ideia. Eu queria que você falasse um pouquinho, não da igreja, né, mas dessa viés agora neopuritana, assim. O quanto que isso tem sido perigoso para fortalecer essa ideia do legalismo. 2022, se eu não estou enganado, irmãos, 2022 a 2018, o Supremo Concílio redigiu uma carta pastoral acerca de práticas neopuritanas no meio da igreja presbiteriana. Eu acho que tem dois extremos aí quando nós pensamos em práticas neopuritanas, não é? Há aqueles que estão chamando de neopuritanos quem quer simplesmente ser fiel às Escrituras, como nós falamos, né? Então, há pessoas que dizem assim, não, você quer orar? Isso aí é prática de neopuritano, sabe assim? Você quer ser fiel à doutrina que a IPB abraça? Isso aí é prática de neopuritano, é aquela cartada final igual fascista hoje em dia, sabe, meu irmão? Eu quero descredibilizar alguém, eu lanço a minha cartada, né? Eu lanço a cartada do misógino e está resolvido, né? Eu desqualifico o debatedor em vez do argumento.
E aí há estes aspectos, né, daqueles que estão usando a cartada do neopuritano para pastores que são confessionais da igreja, que amam o Senhor Jesus e que entendem que muitas práticas que são praticadas em determinados ambientes presbiterianos não estão de acordo nem com a confissão de fé, nem com as nossas escrituras. Mas há também aqueles que, de fato, estão introduzindo práticas neopuritanas. É porque a expressão neopuritanos? Porque os puritanos foram um grupo de cristãos que tinham, de fato, um amor e um zelo gigantesco pelo Evangelho. E cometeram muitos erros. E cometeram muitos erros também. Por isso a ideia de neopuritanismo, de eu começar a criar tantas regras para o seio da igreja que aquilo se torna um fardo de ser praticado. Deixa eu lhe dar um pequeno exemplo de uma dessas práticas neopuritanas, meu irmão. Muitos neopuritanos acreditam que as mulheres não podem orar na igreja. Um dos documentos que levou no Supremo Concílio agora foi do vinho, que a Santa Ceia tinha que ter vinho alcoólico. Então, isso é no meu entendimento, é uma interpretação neopuritana, né? E veja, quando nós falamos disso, irmãos, da ideia do neopuritanismo, não é assim, eu tenho uma opinião a respeito disso. Não, eu tenho uma opinião e isso tem que ser assim na vida da igreja. Isso tem que ser colocado na vida da igreja. E se a igreja não está fazendo do jeito que eu acredito que deve ser feito, a igreja está errada, a igreja está em pecado, esses pastores são liberais, infiéis, e aí, novamente, eu começo a rotular de todos os tipos de nome para descredibilizar. São aspectos de farisaísmo que estão sendo colocados, de eu começar a criar regras onde Deus não criou regras. Deixa eu falar, meu irmão, teve uma vez que eu quase fui disciplinado por usar barba. Sabia disso? Uma vez que eu quase fui disciplinado por usar barba, a denominação que nós éramos antes de vir para a IPB. O pastor me chamou no meio do culto. Culto acontecendo. O pastor me chamou na sala dele e falou assim, Samuel, domingo que vem você tem que aparecer sem barba aqui, senão você vai ser disciplinado. E aí foi a hora que eu levantei minha bandeira vermelha e pensei assim, acho que está na hora de eu começar a procurar outra igreja, porque a situação começa a ficar muito difícil, não é? Começa a ficar muito difícil. Então perceba, meu irmão, como o farisaísmo, quando eu me concentro muito mais no externo em vez da questão do coração, é um aspecto muito grande. E olha, deixa eu lhe falar, meu irmão, os crentes estão caindo assim, facilmente nisso aqui. Facilmente nisso aqui. Meu irmão, deixa eu pegar um ponto desse aspecto externo e trazer algo para você e você pensar hoje à noite quando você estiver aqui no culto. Quanto do seu coração está em sinceridade diante de Deus e não em mecanicidade? E não em mecanicidade. Eu louvo a Deus de todo o meu coração, porque aquele hino de fato é a palavra sendo cantada, enquanto eu simplesmente estou abrindo os meus lábios, porque é a hora da igreja cantar e eu preciso cantar também. Na hora que nós vamos orar em oração de confissão de pecados, quanto meu coração de fato está confessando os meus pecados diante de Deus, ou quanto eu só estou simplesmente ouvindo meu outro irmão orar. Deixa eu lhe relembrar algo, meu irmão. Estes momentos de adoração e de confissão, que nós temos uma pessoa na igreja orando, não é que nós simplesmente estamos ouvindo ela orar. Ela está nos representando e nós estamos orando também com esta pessoa. Nós estamos confessando nossos pecados diante de Deus. A pessoa que está orando por nós, ela está fazendo em forma de representação. Mas você precisa entender como o seu culto está sendo tratado diante de Deus. Nós não podemos nos preocupar em aspectos simplesmente externos da nossa liturgia, mas também em aspectos internos daquilo que nós fazemos no nosso culto. Deixa eu lhe dar mais um exemplo, meu irmão. Quantas vezes nós tratamos as nossas emoções como algo inaceitável durante o culto? Irmãos, aqui, isso é um aspecto propriamente do meio reformado. Nós acreditamos, por vezes, piamente, que chorar durante o louvor, que levantar a mão durante o louvor, que se contristar durante a palavra é algo errado. É algo errado. E, meu irmão, eu não estou falando de emocionalismo. Não estou falando de emocionalismo. Não estou falando de você levantar e sair correndo no meio da igreja, não. Estou dizendo que, por vezes, nós
tratamos a questão com tanta mecanicidade e aquilo começa a se tornar algo tão banal para nós, que nós acreditamos que o simples ato de levantar a mão do louvor é algo errado. Irão me confundir com um pentecostal se eu chorar durante o sermão. Talvez te confundam como um crente, que teve a palavra tocada no seu coração, e não como um mero neopentecostal. Você percebe, irmãos, como os aspectos de farisaísmo começam, inclusive, a engessar a nossa vida diante de Deus. Começam a engessar o nosso coração diante da palavra que é pregada, diante do louvor que é cantado, diante da oração que é feita. Diante da oração que é feita. Meu irmão, as emoções não estão aquém das Escrituras, mas elas também não são desprezadas pelas Escrituras. O profeta Jeremias, meu irmão, escreve um livro chamado Lamentações. Jeremias está chorando escrevendo o livro, chorando. A Bíblia diz que o Senhor Jesus chorou. O Senhor Jesus chorou. Os aspectos que rondam nossa vida, irmãos, por vezes, são engessados pelo farisaísmo que nos toca. Deixa eu correr aqui, queridos, um pouquinho, e nós, para tentarmos terminar a aula hoje. Um outro aspecto de farisaísmo é quando nós pensamos na nossa arrogância, na nossa cegueira espiritual. O Ed Welch vai dizer o seguinte, meu irmão: uma das consequências do legalismo é a sua invisibilidade para o legalista. O legalista tende a ser cego para o seu próprio legalismo. Uma pessoa jamais procurará aconselhamento dizendo que o legalismo obstinado é o seu problema. Parece sempre ser o problema de outra pessoa, de uma igreja ou da vizinhança. O legalista, meu irmão, ele não se vê como legalista. O legalista vê os outros como legalista, mas ele está cego para a sua própria arrogância espiritual. Ele não consegue se ver como um legalista que está em pecado. Sempre digo, meu irmão, que assim, na nossa ferramentaria como cristão, a gente tem a pá e a gente tem a enxada. Sabe assim? Você ouve a palavra, você pega a pá e começa a dizer assim, isso aqui é para o meu irmão, isso aqui é para o fulano, isso aqui é para o ciclano, isso aqui é para outra igreja. A gente tem que começar a usar mais a enxada, meu irmão, e pegar ela assim e falar, isso aqui é para mim. E puxar essa verdade para o seu coração, falar, isso aqui é para a minha igreja, isso aqui é para a minha família, isso aqui não é para o outro. Essa verdade é uma verdade que toca o meu coração, que toca a minha vida. Esses aspectos de arrogância espiritual, meu irmão, é o legalista não se vendo como um legalista. O fariseu jamais iria olhar e falar assim, não, eu não sou legalista. O fariseu iria dizer que ele estava cumprindo à risca a lei de Deus e que ele era bom por fazer isso. Então, este é um outro aspecto do nosso legalismo. Um terceiro aspecto, meu irmão, atitudes julgadoras e impiedosas. O legalista nunca vê espaço para a graça na vida de outro crente. É sempre um aspecto de uma sentença final e determinativa para a vida de um crente que pecou. Ele nunca vê espaço para a graça de Deus, para o perdão de Deus, para a misericórdia de Deus. O legalista está dizendo assim, você pecou e o que lhe resta é queimar no mármore do inferno. O evangelista está dizendo assim, você pecou, mas Cristo morreu na cruz por pecadores. Há espaço para aqueles que se arrependem diante dos seus pecados. O legalista está enxergando a vida cristã, negando a graça e transformando um aspecto de sentença definitiva no modo como ele trata outras pessoas. Um quarto aspecto, irmãos, a hipocrisia. Olha, esse aqui é um aspecto gritante da vida do legalista. Da vida do legalista. Ele consegue criar regras para a vida das pessoas que ele próprio não é capaz de cumprir. Que ele próprio não é capaz de cumprir. Ele consegue criar regras para a vida das pessoas que ele próprio não consegue colocar em prática. O legalista, meu irmão, está preservando uma imagem religiosa enquanto ele evita o encontro honesto com a própria necessidade que ele possui. O legalista está se fazendo de santo. O legalista está se fazendo de piedoso, passando uma imagem de piedade, enquanto seu coração está clamando por misericórdia de Deus, dizendo assim,
Vá, legalista, pedir perdão a Deus. Vá clamar por misericórdia. Pare de criar regras que nem você é capaz de cumprir. Aspecto de hipocrisia. Aspecto de hipocrisia. Perfeccionismo, meu irmão. Olha, deixa eu lhe falar. Deixa eu lhe falar que este aqui foi o ponto que o Evangelho me cutucou para assim, ó. Eu acho que você está sendo legalista, Samuel. Meu irmão, o legalismo, assim, ó, anda de mãos dadas com o perfeccionismo. De mãos dadas. Porque o legalista, ele não pode errar. O legalista, ele não pode falhar. O legalista, ele não pode ter erro na sua vida. Meu irmão, assim, ó, o perfeccionismo está para o legalismo tão quanto a bola está para o futebol. Sabe, sim? O legalista, ele precisa ser perfeccionista. O legalista, ele não se contenta com 9,5 na prova. Ele precisa do 10. O legalista, ele não se contenta em passar em segundo lugar no concurso público. Ele precisa do primeiro lugar. O legalista, meu irmão, ele não se contenta em fazer as coisas com o que Deus lhe deu da melhor forma que ele pode fazer. Ele precisa fazer melhor que todo mundo. Ele precisa ser melhor que todo mundo. Ele precisa construir aspectos que as pessoas olhem para ele e digam assim: este aí é o filho preferido de Deus. Deixa eu lhe dizer, meu irmão, o perfeccionismo foi um dos sintomas que fez eu olhar para o meu coração e falar assim: eu estou sendo legalista. Eu estou sendo legalista. Esse semestre no seminário, meu irmão, assim, ó, foi o semestre que Deus mais tratou o meu coração. Mais tratou o meu coração em aspectos de legalismo. Porque eu quero, meu irmão, fazer o melhor. E às vezes o melhor que eu posso não é o melhor. O melhor que eu posso é o 8, não é o 10. Você entende? E o meu coração queria o 10. O meu coração queria fazer coisas para além. E a rotina do seminário, meu irmão, fez Deus assim, ó, me humilhar de diversas formas. Fez o Senhor Deus assim, limpar o pé em cima de mim, dizendo assim: você não pode ser perfeccionista porque ninguém é perfeito. Só há um perfeito e esse perfeito é Deus. Irmãos, o aspecto do perfeccionismo fez com que eu olhasse para o meu coração e falasse assim: eu estou tratando aquilo que deveria ser uma bênção de Deus para a minha vida como algo para eu me vangloriar. Como algo para eu me vangloriar. Deixa eu lhe falar, meu irmão, estas questões aqui, ó, são fundamentais para nós pensarmos quanto legalismo há no nosso coração. Se você, meu irmão, não se contenta em falhar, se você acredita que você tem que ser perfeito em tudo que você faz, aproveitando que os nossos adolescentes estão aqui, se vocês acreditam que vocês precisam ser perfeitos em qualquer área da vida de vocês e que se vocês falharem, vocês perdem a identidade de vocês, vocês são menos amados por Deus, nós precisamos tratar o legalismo do nosso coração. Legalismo do nosso coração, queridos. Veja que estes aspectos, irmãos, são regras humanas elevadas à condição de um padrão absoluto. Absoluto. E aí lembre-se do que nós falamos domingo passado no sermão. Por que nós estamos andando ansiosos na nossa vida? Porque nós temos deuses que dividem a perfeição que deveria ser exclusiva do nosso Deus e não dos ídolos que governam a nossa vida. Um outro aspecto, queridos, e aí para nós encerrarmos: identificação excessiva com a vocação ou com o ministério. Meu irmão, o legalista, ele precisa assim, ó, trabalha enquanto eles dormem. Sabe a ideia do trabalho enquanto eles dormem? O legalista vê a sua identidade na sua produção. Eu preciso estar em todas as programações da igreja, eu preciso fazer parte de todos os eventos, eu preciso me engajar e fazer parte de qualquer programação, porque se eu não estiver lá e não perceber que eu falhei, e eu como um perfeccionista não posso falhar. A minha identidade está naquilo que eu faço. A minha identidade está naquilo que eu trabalho. Eu preciso trabalhar cada vez mais, eu preciso vender as minhas férias, eu preciso parar de passar tempo com a minha família para trabalhar, eu preciso gastar a minha vida, a minha saúde, os meus pensamentos, todo o meu coração, fazendo mais e mais, porque a minha identidade está naquilo que eu faço.
E aí, nobre legalista, talvez o Senhor Jesus comece a arrancar o seu trabalho de você. Talvez o Senhor Jesus comece a lhe deixar impossibilitado de realizar aquilo que você tanto amava realizar. Talvez o Senhor Jesus comece a colocar uma hérnia de disco nas suas costas. Talvez o Senhor Jesus comece a colocar pequenos espinhos na carne para que você entenda que não é você o soberano da sua vida, é Ele. Eu ouvi uma frase uma vez, meu irmão, e nunca me esqueci dela, de que você sabe o que acontece enquanto você dorme? Você já percebeu como a ideia de dormir é uma ideia um tanto irracional, meu irmão? Porque você fecha o olho e acorda no outro dia de manhã. Você não sabe o que aconteceu com o seu corpo durante aquela noite. Você não sabe como seu coração continuou batendo. Você não sabe como você continuou respirando. Você não sabe o que aconteceu na cidade durante o outro dia. Você liga a televisão no outro dia, caiu um avião, tantas pessoas morreram, aconteceu tal coisa, o dólar caiu, não sei o quê. Durante toda aquela noite, você simplesmente, o seu corpo se desligou. E sabe por que isso acontece, irmãos? E aí a frase dizia assim: nós dormimos e não sabemos como isso está acontecendo, porque isso é o Senhor Jesus nos lembrando de que é Ele que está no controle e não nós. De que Ele é o soberano e não nós. Você continua respirando durante a noite, meu irmão, enquanto você dorme, pela soberania de Deus. Você não se engasga no seu ronco, meu irmão, porque Deus não deixa você morrer. Sabe, se a sua apneia do sono não te dá um AVC durante a noite, porque Deus está tendo misericórdia da sua vida. Meu irmão, se você tem a sua identidade colocada naquilo que você faz, se o seu trabalho se torna demasiadamente excessivo, a ponto dessas coisas se confundirem, você precisa tratar o legalismo do seu coração. Legalismo do seu coração. Queridos, eu havia montado um pequeno teste do legalismo, mas devido aí o nosso horário avançado, vou deixar aí para domingo que vem, tá bom? Nós iremos partir daqui, irmãos. Samuel, entendi alguns princípios do legalismo, entendi a ideia que a Bíblia trata do legalismo. Como eu resolvo isso? Como eu resolvo isso? Essa é a questão, né? Vamos identificar a doença primeiro para a gente poder tratar com o remédio certo. Domingo que vem nós continuamos e aí nós partimos aqui deste teste. E aí domingo que vem eu quero lhe mostrar também qual foi a cláusula aprovada lá na igreja do John Piper. Lembra que nós começamos falando da cláusula que eles debatiam? Depois de muitas questões, eles chegaram a um senso comum numa cláusula não legalista que preservava não a letra da lei, mas o espírito da lei. Tá bom? Domingo que vem, neste mesmo horário, neste mesmo canal, espero os irmãos aqui para nós darmos sequência ao assunto. Deus abençoe, queridos.